Oi, pessoal do nono ano do Fernando Brasil, tudo bom com vocês? Tô com saudadinha já, mas enfim, né? Infelizmente a gente tá aí nessa pandemia, vai lá saber quando é que isso vai terminar, né? Enfim, eu tô gravando esse vídeo para situar um pouco vocês na matéria de geografia. Na aula anterior eu pedi para vocês lerem aí, né, um capítulo aí do livro sobre fontes de energia. Não é uma matéria nova, vocês viram isso um pouco ano passado, vocês fizeram um seminário, lembra? Das fontes de energia renováveis e não renováveis, enfim, né? Então é uma matéria mais fácil para vocês, porque vocês já viram ela antes. Só que eu achei interessante alguns detalhes que o livro traz aí sobre as fontes não renováveis, principalmente ali quando ele fala de carvão mineral, petróleo, gás natural, né? E eu achei interessante compartilhar com vocês porque são detalhes interessantes que talvez aí ou vocês não lembrem ou ficou para trás aí quando a gente viu fontes de energia no passado, tá? Então, uma das coisas que ele traz aí é que se você pegar a matriz energética mundial, vai ter uma certa predominância de fontes de energia não renováveis, infelizmente. Basta você olhar lá na página 70 do seu livro, que vai ter esse gráfico aí, tá? Sobre a matriz energética mundial. Então pode reparar que o petróleo, né, é o mais usado, depois do carvão, né? O gás natural. Então pode reparar que é basicamente aí, né, infelizmente, fontes de energia não renováveis. No caso brasileiro, vocês lembram, né, que a nossa matriz energética é um pouco diferente daquela do mundial, né? Porque a gente usa até que um tanto bom de energia renovável, né? Principalmente aí as nossas hidrelétricas, né? Utilizam. Mas enfim, esse vídeo ele tem o objetivo de falar um pouco do carvão mineral, do petróleo e do gás natural, tá? Então vamos lá. O carvão, ele foi a primeira fonte de energia utilizada lá no século XVIII, na Revolução Industrial, para movimentar as máquinas das fábricas. Então, ela é a fonte mais antiga que a gente tem aí quando a gente fala de energia elétrica em grande quantidade para mover uma fábrica, para mover um bairro, tá? Então, como é que ela funciona? O carvão, ele é queimado, libera calor e gera energia elétrica. É assim que funciona. Qual então a formação desse carvão, né? Vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que eu acho interessante, que vão falar melhor que eu. Mas o carvão ele é formado de matéria orgânica vegetal. Diferente, então, do petróleo, que vai ser matéria orgânica vegetal e animal, tá? Só que o petróleo, ele, além de ser matéria orgânica vegetal e animal, é de materiais, assim, orgânicos gordurosos, principalmente marinhos. Então essa é a grande diferença da composição do carvão para os outros. Do carvão não, né? Do petróleo para os outros. No caso do carvão é só vegetal, matéria orgânica vegetal. E no caso do gás natural, vai ser matéria orgânica vegetal e animal, né? Como petróleo, só que não é marinho, não é material tão gorduroso.
Então, quanto à composição, essa é a grande diferença, certo? Então, vamos lá, voltando ao carvão, né? Tanto os três aí foi formado em milhões de anos, né? Então, por isso que não é renovável, tá? O carvão, ele vai ter estágios de formação, tá? Então, conforme aí a decomposição dessas matérias orgânicas que são sobrepostas por rocha sedimentar, então tem matéria orgânica, rocha, né? Aí vai aí mais alguns milhões de anos, rocha, e aí vai formando então, né, o carvão, tá? Gente, assim, tô explicando de forma bem simples mesmo, tá? Para situar vocês, para vocês terem aí sim uma bagagem para poder ler depois e entender essas coisas no livro didático, tá? De novo, eu deixo aqui algumas descrições, alguns vídeos que eu vou indicar para quem quiser se aprofundar nisso daí, tá? Eu tô explicando de maneira bem simples mesmo, tá? Então vamos lá, estágios de formação. Primeiro estágio de formação do carvão, tá? Turfa, chama turfa. Os nomes é tudo esquisito, mas enfim, né? É só para vocês entenderem, tá? O carvão, ele vai precisar, para ser bom, ele precisa de vários átomos de carbono. No primeiro estágio, que é a turfa, ainda tem muito hidrogênio, oxigênio, e não é bom para queimar, para gerar energia, tá? Segundo estágio, lignito, tá? Já tem mais carbono, mas ainda assim a grande quantidade ainda de oxigênio e de hidrogênio, tá? Então ele também assim não é muito bom não para queimar e gerar energia, que é isso o objetivo. Terceiro estágio, esse já é bom, tá? É o carvão mais comum que é usado para gerar energia, certo? Então, essa hulha, ela já tem uma grande quantidade de carbono, tá? Quase não tem aí hidrogênio e oxigênio, e é o carvão mais consumido para energia, certo? É o bom, assim. E o quarto estágio, né? Ele é de tão bom, ele é raro e por isso muitos países não usam porque não tem, tá? Que é o antracitro, né? Que é o melhor carvão que tem. Ele tem assim muito carbono, ótimo para queima, mas quase ninguém acha, então quase não é usado. Brasil, né? O Brasil tem carvão? Olha, a gente tem, só que o carvão, ele é formado mais em clima frio, tá? Por quê? Porque no clima frio tem pouca umidade, e aí essa matéria orgânica em decomposição, ela não entra em contato com umidade, e aí forma um carvão assim, mais puro, ou não tem como formar, né? Porque depende muito do terreno, do solo, esse tipo de coisa, né? Mas enfim, a gente tem carvão mais em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no caso do Brasil, e regiões de clima frio, tá? Por conta desse negócio da decomposição, certo? Porque no calor a matéria orgânica, ela decompõe muito mais rápido, não dá tempo de formar, entendeu? O carvão. Agora, no clima frio, com pouca umidade, e aí não tem aí o calor, né? Não acelera, essa coisa acontece devagar, né? Essa formação acontece devagar e de forma efetiva, certo? Mas tá explicando tudo isso lá no seu livro, nos vídeos, enfim, né? Próxima coisa, petróleo, tá? Petróleo, eu já disse a formação, né?
material animal e vegetal, gorduroso, né, e decomposto, tá? Então, há uma grande mudança, uma grande transformação dessa matéria orgânica para formar petróleo, tá? O que influi na formação? Principalmente aí, né? As bactérias em ação. Além dessas bactérias, ainda tem aí as altas temperaturas e pressão, tá? Então, tudo isso, ele influi, né, na formação desse petróleo, tá? Quanto mais essas temperaturas, essa pressão vai agindo sobre essa matéria orgânica, mais vai ocorrendo a quebra dessas moléculas e formando aí então, né, a composição dos hidrocarbonetos, tá? O petróleo é formado de hidrocarbonetos, tá? Esses hidrocarbonetos, eles são formados aí basicamente de carbono, tá? De hidrogênio, de nitrogênio e de oxigênio. E alguns sais minerais aí e metais também, tá? No caso, o petróleo, ele vai ser único em cada lugar do mundo, tá? Porque o que acontece é que cada região vai ter aí uma determinada ação dessas temperaturas, dessa pressão, o terreno. Então, assim, o petróleo do Oriente Médio não é igual ao do Brasil, que não é igual ao da Venezuela. Ele tem uma assinatura, esse petróleo, tá? Porque vai depender da estrutura do solo, do terreno que foi formado, vai depender da quantidade de pressão, da quantidade de temperatura, do tipo de matéria orgânica, o tempo que demorou. Então, não é igual, o petróleo não é igual em nenhum lugar do mundo, tá? Então, no caso aí, o petróleo, ele é retirado cru e ele precisa ser refinado. O tanto que você vai fazer ele refinar depende do uso que você quer, tá? Então, tem coisas que precisam aí de mais átomos de carbono ou de menos átomos. Então, depende do que é que você quer, tá? Por exemplo, para fazer asfalto, piche, né, que são coisas aí mais duras, né, mais sólidas, vai precisar de mais refino. E o gás, por exemplo, vai precisar de menos refino, tá? Então, por exemplo, o asfalto, esses materiais usados em asfalto, piche, por exemplo, precisa de 20 átomos de carbono, tá? E precisa aí, para formar isso daí, precisa de 400, 500 graus, né, para retirar isso do petróleo. Do combustível já não é tanto, né? Ele fica mais ou menos aí na metade. Então a gasolina, por exemplo, ela vai precisar de 5 átomos a 10 átomos de carbono para ser formada. E o gás, né, liquefeito do petróleo, o gás de cozinha, precisa de 1 a 4 átomos só. Então 30 graus já resolve, né? Então, tá vendo como depende muito, né? Então, sobre petróleo, eu acho que é isso, tá bom, tá? Gás natural. O gás natural tem 2 tipos, na verdade. Tem o que é associado ao petróleo e o que não é associado, tá? A formação eu já falei. Essa formação do gás natural, ela é muito semelhante à do petróleo, né, à do carvão, que é da composição de matéria orgânica. No caso, aí é matéria orgânica vegetal e animal, assim como o petróleo, associados aí às bactérias, à ação dessas bactérias, tá? Só que no caso do petróleo, lembra que eu falei que é marinho, né, matéria orgânica aí marinha, com bastante gordura, né, material gorduroso. E nesse caso aqui do gás natural,
não tem essa coisa de ser marinho, né? É matéria orgânica vegetal e animal decomposta junto com bactéria, tá? No caso aí, eu falei que já tem 2 tipos, né? O derivado do petróleo e o que não é derivado do petróleo. O que é derivado do petróleo é o gás de cozinha, por exemplo. O que não é o GNV, que é o combustível de carro, tá? Então, ele fala um pouco disso daí, né? Sobre gás natural. E aí ele te dá aí algumas informações a mais aí no livro, nos vídeos que eu vou passar. Então eu peço para vocês, né, não deixem de ver, né, os outros vídeos que eu vou passar, que eu vou escrever aqui. Continuem aí buscando, né, as informações necessárias para vocês entenderem, né, sobre a matéria. E eu também vou pedir depois para vocês fazerem aí os exercícios, tá? Mas aí eu coloco também na descrição quais são as páginas e tal. Então eu não vou ficar muito tempo nessa matéria, porque eu já falei, vocês já viram, né? Então, só alguns detalhezinhos que eu queria que vocês dessem uma olhadinha, tá? Mas, em geral, é isso, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até a próxima!